vida. Levante suas mãos para cá, diga assim: Pastor Felipe, deixa Deus te usar. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Cadê a galera do firme? Está aí? Cadê a galera do estacionamento? Está aí? Cadê a galera da intercessão? Está aí? É porque eu faço parte de um bocado de grupo, né, irmão? Aí, tipo, se eu não falar um, aí você sabe que complica, né? É motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite juntamente com vocês. Serei cirúrgico naquilo que quero trazer nessa noite. Sei que Salvador está em um dilúvio, mas que você está dentro da arca. Dentro da arca representa segurança. Então, se você está dentro da arca, você está seguro. Sem mais demora, pega vossas Bíblias. No livro de Apocalipse, do seu capítulo 2, do seu versículo 7. Nós iremos ler somente a parte A do versículo. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, olha para o telão. E a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Todos acharam? Vamos mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, esta é a tua palavra. Palavra essa, viva, poderosa e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Meu Deus, eu te peço nessa noite que, por intermédio da tua palavra, por qual o Senhor jura, não pelo homem, não pela terra, mas o Senhor jura pela tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, ecoar dentro de nós algo extraordinário nessa noite. Que o Senhor venha fazer algo poderoso acontecer em nossas vidas nessa noite, de uma forma poderosa e extraordinária. Meu Deus, eu te peço, como das outras vezes, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, pois a glória é tua, o poder é teu, a majestade é do Senhor, como está escrito na tua palavra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Prepara, Pai, o coração do teu povo, assim como a terra é preparada para receber a semente. Que o coração do teu povo esteja arado e adubado, pronto para receber a tua palavra, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. E quem crer, sela dizendo: eu e Miss veio no mesmo look, viu, povo de Deus? Não combinamos não, mas estamos no preto no branco. Queridos, mediante esse texto que nós acabamos de ler, se eu fosse trazer um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem seria: precisamos voltar a queimar com o fogo do primeiro amor. Eu vou repetir mais uma vez para ver se isso gera um combustível dentro do seu coração. Precisamos voltar a queimar com o fogo do primeiro amor. Coloca a mão sobre o seu coração e diga: eu preciso voltar a queimar. Repita mais uma vez: eu preciso voltar a queimar. Para que isso se torne uma verdade dentro do seu coração, repita mais uma vez: eu preciso voltar a queimar. Se tem alguém aqui que quer voltar a queimar, levanta suas mãos no lugar mais alto que você puder. E para não perder o costume, libera aquele glória que o céu adora. Queridos, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 9,
que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, quando de repente ele foi arrebatado ao terceiro céu. E chegando ao terceiro céu, a Bíblia vai nos dizer que João agora, ele recebe diversas revelações. E dentro dessas revelações estava a revelação das 7 cartas, escrita para os 7 anjos das 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia. Entre essas 7 cartas, havia uma carta que foi escrita e direcionada para o anjo da igreja que estava em Éfeso. A Bíblia vai nos dizer agora, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, do seu versículo 1, que Jesus, ele começa essa carta dizendo para o apóstolo João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem a sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Entenda que quando Jesus começa a ditar essa carta para que João começasse a escrever, a intenção de Jesus era deixar bem claro para o líder, para o bispo, para o anjo da igreja que estava em Éfeso, que João poderia até estar escrevendo, mas o autor dessa carta era o Deus da igreja. No versículo 2, Jesus agora vai direcionar essa carta para o anjo da igreja que estava em Éfeso. E ele começa dizendo: eu conheço as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer o mal. Puseste às provas os que diziam ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. O interessante é que quando nós lemos essa carta que Jesus manda João, o apóstolo João, escrever para a igreja de Éfeso, quando nós lemos esse 2º e 3º versículo, parece que estamos diante de uma igreja perfeita. Jesus elogia essa igreja, porque nessa igreja havia serviço, nessa igreja havia resistência, nessa igreja havia paciência, nessa igreja havia perseverança, e além de tudo, essa igreja teologicamente era muito bem discipulada. Essa igreja ela foi discipulada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja foi discipulada por Timóteo. Essa igreja foi discipulada até mesmo pelo próprio apóstolo João. Mas o que me chama a atenção é que quando nós começamos a dar seguimento a essa carta, nós iremos perceber que essa igreja não era tão perfeita como parecia. Porque no versículo 4, Jesus vai olhar para essa igreja e vai dizer: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti, que deixastes o meu primeiro amor. Agora imagine você, nesse exato momento, estar recebendo uma carta do céu. E no decorrer da sua leitura,
você percebe que está escrito no 4º parágrafo dessa carta, te dizendo: porém, tenho eu algo contra ti. Imagine Deus está olhando para você e dizendo: porém, tenho algo contra ti, porque você amaste a mentira e abandonaste o meu amor. Portanto, eu tenho algo contra ti, porque você ama a idolatria. Portanto, tenho eu algo contra ti, porque você ama a prostituição. Porém, tenho eu algo contra ti, porque você ama a pornografia. Porém, tenho eu algo contra ti, porque você ama a mentira. Imagine agora uma carta descendo do céu, preste na tua mão e você lendo, Deus dizendo para você: porém, tenho eu algo contra ti. Jesus olha para aquela igreja e diz: porém, tenho eu algo contra ti, porque vocês deixastes o teu primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor, pastor Felipe? Primeiro amor é amar com intensidade. E intensidade fala de força. Intensidade fala de profundidade. Intensidade fala de dedicação. Ou seja, o primeiro amor está relacionado a amar alguém com toda a sua força, com toda a sua profundidade, com toda a sua dedicação. E o mais importante que nós precisamos entender nessa noite, que só Jesus é digno de ser amado dessa forma. Só Jesus é digno de ser amado com toda a nossa força. Só Jesus é digno de ser amado com toda a nossa profundidade. Porque o próprio Jesus vai escrever no livro de Mateus capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos e de toda a sua força. A pergunta que eu preciso fazer nessa noite: tem alguém aqui que ama o Senhor com intensidade? Tem alguém aqui que ama o Senhor com toda a sua força? Tem alguém aqui que ama o Senhor em espírito e verdade? Quando Jesus fala para aquela igreja: vocês deixaram, vocês perderam, porém tenho eu algo contra ti. Vocês deixaram o meu primeiro amor. E aqui nós entendemos que o grande erro da igreja de Éfeso foi ter deixado de amar Jesus com intensidade, ao ponto de Jesus deixar de ser a sua maior prioridade. A pergunta que o Espírito Santo faz a vocês hoje nessa noite é: quem é a sua maior prioridade? O que é que você está priorizando na sua vida? Quem é que você está amando com toda a sua força? Era assim que essa igreja estava vivendo. A igreja de Éfeso estava vivendo dessa forma. Essa igreja, ela amava a obra de Jesus, mas não amava mais o Jesus da obra. Essa igreja estava servindo o Senhor no automático, mas não mais pelo fogo, pela presença do Espírito Santo que um dia queimou naquela igreja. Entenda que queimar em Deus,
a ser uma prioridade na minha vida e na tua vida. Ei, queimar em Deus ainda precisa ser a nossa maior prioridade aqui na terra. Ei, Jesus vem buscar uma igreja que queima nele. Jesus vem buscar uma igreja não fria, não morna, mas uma igreja fervorosa na tua presença. A igreja de Éfeso, ela parecia que queimava. Essa igreja ela era tão ortodoxa que você olhando ela por fora, não tinha como você imaginar que aquela igreja deixou de queimar. Porque o altar não está do lado de fora. O altar que queima está do lado de dentro. Essa igreja, ela deixou de servir Jesus com fogo e começou a servir Jesus com cinzas e fumaça. E por que estou dizendo isso, querido? Porque cinza e fumaça fala de um coração que um dia queimou pela presença de Jesus e hoje já não queima mais. Alabandequei a suprianda arabiacô. Amanto comantura bandarai a suprianda arábia. Deus está perguntando a essa igreja nessa noite: você ainda está queimando em Deus? Você ainda está queimando em Cristo? Você ainda está queimando na presença do Eterno? O seu coração ainda está fervoroso? Você ainda tem fome e sede da presença? Jesus está dizendo: eu não quero uma igreja que esteja morna, que esteja fria. Eu quero uma igreja que ainda queime por mais da minha presença. Nós falamos muito sobre avivamento. Mas como nós podemos orar por avivamento no Brasil, em Salvador, se nem aqui dentro nós vivemos o avivamento? Como podemos querer ministrar avivamento em alguém se nós não temos uma vida avivada, fervorosa, cheia da presença de Deus? Esse era o retrato da igreja de Éfeso. Uma igreja que trabalhava, que se dedicava, mas perdeu a direção, perdeu o real propósito. E é por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite. E a pergunta que Ele quer nos fazer é: será que Jesus ainda continua sendo a nossa maior prioridade? Ao ponto de nós os amar acima de todas as coisas? Ou nós tiramos Jesus do centro das nossas vidas e colocamos coisas e pessoas que se tornaram uma prioridade para nós? A igreja que vai para o céu, você não vai para o céu. Não vai para o céu desse jeito, me atrapalhando a ministração. Brincadeira. E Jesus está nos perguntando, querido:
Será que dentro de nós ainda existe lenha para queimar? Pela presença de Jesus? Ou simplesmente estamos servindo a Cristo com cinzas e fumaça? Existe um ditado popular que diz que aonde há fumaça, há fogo. Mas eu aprendi com Deus que nem sempre é onde há fumaça, há fogo. Às vezes a fumaça é só um sinal que o fogo se apagou. Tem muita gente servindo a Cristo com fumaças e cinzas, achando que está queimando, quando na verdade ele está levando uma vida que vai levar ele para o inferno. Porque o problema do morno é achar que é quente. Fecha a porta aí, não deixa ninguém sair não. O problema do morno é esse, achar que é quente. O problema de quem fumega é achar que tem fogo. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu te trouxe aqui nesse lugar para você limpar o altar, tirar as cinzas, tirar a fumaça, botar lenha nova, porque eu quero te encher novamente. Eu quero te encher novamente. Eu quero que você volte ao primeiro amor, à primeira busca, às primeiras práticas. Eu quero que você volte a orar, a buscar, a me desejar. Eu quero que você volte outra vez para o lugar secreto, para a intimidade. Eu quero levar você para lugares profundos, profundeza. Eu quero te levar para o meu ambiente secreto, onde eu me revelo para você, aonde eu falo o que eu vou fazer através de você. Deus está dizendo: eu quero te dar um novo rumo, eu quero te dar uma nova direção a partir de hoje. Eu quero te fazer voltar a queimar, mas queimar de verdade. É queimar pela presença, é queimar por mais do Espírito Santo, é queimar pela graça de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos entender que queimar em Deus não é sobre estar no templo, é sobre ser templo. Não é sobre ser servo, é sobre ser filho. Deus está dizendo: não entre aqui com a motivação errada. Não entre aqui apenas para me servir com o seu serviço. Eu quero que você me sirva com o seu coração, com a sua entrega, com a sua verdade. Deus está dizendo hoje para você: eu quero mudar o percurso da sua vida. Quando você começar a entender aquilo que eu preciso que você tire, para que eu te encha novamente aqui na terra. Não é sobre fumegar, é sobre queimar. Nós precisamos queimar na presença de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: nós precisamos voltar a queimar. Nós precisamos voltar a ser apaixonados pela presença.
Ramante que a subrianda arábia cor. Nós precisamos voltar quando nós nos convertemos e as pessoas falavam: vocês estão malucos. Não, eu estou apaixonado por esse Jesus. E Jesus está dizendo: começa agora a lembrar aí, no momento em que você se converteu, e não tinha momento, não tinha lugar, não tinha problema, não tinha horário. Deus estava dizendo: venha e você vai. Deus estava dizendo: venha e você ia. Deus estava dizendo: é agora, e você dizendo: estamos juntos, Senhor. E começa a se lembrar agora aí do primeiro amor. Começa a se lembrar aí no momento em que você se converteu e disse, falou, e Deus falou para você: estamos juntos, eu estou contigo e não abro mão. Lembra aí agora, quando Deus falava com você na madrugada e você saía da onde estivesse para obedecer a voz do Senhor. E hoje que amadureceu, e hoje que está mais legal, mais bonito, mais grande, maior, Deus está dizendo: começa a descer, começa a descer, começa a descer, porque grande sou eu na tua vida. Começa a descer, porque não é você que faz, não é você quem é, não é você que opera. Deus está dizendo: quando você descer eu opero, quando você descer eu faço, quando você descer eu manifesto a poder na tua vida. Nós precisamos voltar a queimar. Estamos há mais ou menos, eu acho que 16 dias em um direcionamento para a Conferência Firmes, e nós estamos nesse intuito de buscar a presença de Deus. Nós nos trancamos na sala e só saímos dali quando ouvimos a voz de Deus. Porque nós queremos viver o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, o evangelho que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva. Eu acredito nesse evangelho que o cego entra aqui e sai enxergando. Eu ainda acredito nesse evangelho que cadeirantes entram aqui e saem andando. Eu ainda acredito nesse evangelho que cancerosos são curados, ei, que surdo ouve. Eu ainda acredito nesse evangelho, porque Jesus, ele disse para mim, para você na tua palavra, que se nós crescêssemos, fariam obras ainda maiores daquilo que ele fez. E para nós voltarmos a queimar, querido, será necessário acontecer 3 coisas em nossas vidas. Primeiro, nós precisaremos tirar as cinzas que estão gerando fumaça. E tirar cinzas representa arrependimento. A segunda coisa que nós precisamos fazer para voltar a queimar é voltar a colocar lenha nova sobre o altar. E colocar lenha nova sobre o altar representa prioridade. A terceira coisa que nós precisamos voltar a fazer é voltar a buscar com intensidade pelo fogo da presença do Espírito Santo, e isso representa avivamento. A Bíblia vai nos dizer que tinha uma responsabilidade dos sacerdotes, onde todos os dias ele tinha que tirar as cinzas sobre o altar. E todos os dias ele tinha que depositar sobre o altar linhas novas. E nós precisamos, assim como o sacerdote, priorizar essas lenhas sobre o altar. Essas lenhas representam prioridade. E o que é que você tem priorizado?
Irmãos, nós estamos vivendo nesses últimos dias. A nossa geração é a geração mais fraca de crente que já se viu sobre essa terra. É uma geração que ouve falar de Jesus, mas não conhece o Jesus que ele ouve falar. É a geração que entra na casa de Deus, mas não tem intimidade com Deus que está na casa. É uma geração que vive o superficial e não o profundo em Deus. É uma geração que não vê os milagres acontecendo. É uma geração que não se tranca no quarto para falar com Jesus. É por isso que estão se trancando no quarto, por causa da depressão. Porque se trancasse no quarto com Jesus, o quarto não teria lugar para depressão. Nós estamos tirando Jesus do centro das nossas vidas. E estamos permitindo que outras coisas invadam e se tornem uma prioridade dentro de nós. No versículo 5 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer: lembra-te, pois aonde caíste, arrependei-vos e pratica as primeiras obras. E uma coisa que precisamos entender é que essa igreja, ela não perdeu o primeiro amor. Mas pastor, eu vejo muita gente dizendo que a igreja perdeu o primeiro amor. Não. A Bíblia diz que ela deixou. Porque perder é um acidente. Deixar é uma decisão. Aquela igreja, ela decidiu deixar de ser apaixonada por Jesus. É por isso que Jesus olha para ela e diz: lembra-te aonde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Porque se ela tivesse perdido, Jesus não ia dizer para ela: lembra-te, porque quem perdeu algo, como é que vai lembrar? Então ela decidiu deixar de amar Jesus com intensidade. Ela decidiu viver uma vida teórica e não prática. É o que está acontecendo no nosso meio. Nós estamos muito teóricos. Antigamente, queridos, era uma honra para quem orava ter o joelho preto. Hoje a gente bota almofada para ninguém saber que a gente ora, que a gente é crente. Antigamente, vigília de oração mas hoje nós estamos entretendo com tantas outras coisas e perdendo o real propósito do Evangelho. Irmãos, entenda que aqui não é lugar de você receber nada. Deus dá por causa da misericórdia. Quem disse a você que igreja é lugar de receber alguma coisa? Aqui é lugar de adorar a Deus pelo que Ele já te fez lá fora. Você não entra aqui para receber, você recebe porque Ele é bom. Mas você tem que entrar aqui com a intenção de adorar aquele que é digno de ser adorado, de adorar aquele que é digno de ser exaltado, de adorar aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera.
estamos aqui carentes. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é emocional. Deus está te dizendo, volte a queimar. Eu preciso que você volte a queimar. Eu não vou fazer nada enquanto você não decidir voltar a queimar. Enquanto você não decidir voltar a queimar, nada vai acontecer na tua vida. Porque Deus não vai fazer nada para te perder. Se Ele está te exortando hoje é porque Ele ainda te ama. É porque ainda Ele tem um propósito para realizar na tua vida aqui na terra. Se Jesus voltasse hoje, como estaria o teu altar? Estaria queimando ou estaria fumaçando? Como é que está a tua conduta diante da presença de Deus? Como é que você tem se comportado diante desse Deus que você diz que serve? Como é que você tem se comportado diante desse Deus que você diz que Ele é santo e você não consegue viver em santidade? Como é que você pode abrir a boca para dizer que é filho, se você não obedece ao seu pai? É tempo de voltar a queimar. Se levante em nome de Jesus. Halabande que a supri andarabiaco. Amanto comanturi alai a supri andarabia comanturi bicarabanda. Amantorei calai a supri andarabiaco. Ei, eu quero convidar aqui você que não está conseguindo orar, que não está conseguindo jejuar, que está fraco na fé, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você nesse dia de hoje está decidido voltar a queimar, esse é o momento de você sair do seu lugar e dizer, não, eu vou pedir ajuda, eu preciso voltar a queimar, eu preciso ressignificar a minha vida com Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que está assim, que está fraco na fé, que está nesse dia até mesmo pensando em desistir, pensando em parar? Pessoas que entraram aqui e reconheceram que o seu altar está fumaçando e não queimando.